Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle, que não precisamos mais nos proteger, é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Papa Francisco nos enviou uma mensagem para a campanha da fraternidade. Nós vamos acolhê-la com bastante atenção. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com o início da Quaresma, somos convidados a um tempo de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto, rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também nesses tempos de pandemia. Ele nos convoca e convida a orar pelos que morreram, a bendizer pelo serviço abnegado de tantos profissionais da saúde e a estimular a solidariedade entre as pessoas de boa vontade. Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde, e a nos preocuparmos uns pelos outros, como nos ensina na parábola do bom samaritano. Precisamos vencer a pandemia, e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na recente encíclica Fratelli Tutti, passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Para que isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão através da oração, do jejum e da esmola. Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a campanha da fraternidade como um auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, os fiéis são convidados a sentar-se a escutar o outro e, assim, superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. E na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus, que, como ensina o lema da campanha deste ano, é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos, no diálogo ecumênico podemos verdadeiramente abrir o coração ao companheiro de estrada, sem medos nem desconfianças, e olhar primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus. É, pois, motivo de esperança o fato de que este ano, pela 5ª vez, a campanha da fraternidade seja realizada com as igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. Desse modo, os cristãos brasileiros, na fidelidade ao único Senhor Jesus que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e partindo do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. A fecundidade do nosso testemunho
dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial, a vida dos mais vulneráveis. Desejando a graça de uma frutuosa campanha da fraternidade ecumênica, envio a todos, e cada um, a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus: assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Irmãos e irmãs aqui presentes, boa noite. Boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos à Casa do Pai. Missa do primeiro domingo da Quaresma. Irmãos, neste tempo de Quaresma, que nós nos convertemos e temos novas atitudes, para nos prepararmos para a festa da Páscoa, na certeza da vida plena, em meio à angústia e insegurança vivida nesse tempo de pandemia. Oremos sempre sem cessar. Intenções para essa Santa Missa. Pela saúde de Augusto Arruda e família, Neuza Luísa de Oliveira e André Ribeiro. Pela alma de Aristeu Perucci. Todos a pedido dos familiares e de amigos. Cantemos. Venham todos, vocês venham todos, reunidos num só coração, de mão dada formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmadas na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade e paz. O que estava dividido,
Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo, e lhe darei longos dias. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que rezam também dos seus lares, nós estamos nesse tempo intenso, litúrgico, com tantos propósitos, espirituais, para bem viver a liturgia e preparar-nos para a grande solenidade, para a festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Quaresma traz-nos apresenta várias práticas que buscam essa santificação. Então, nesse percurso, vamos também olhando ao que convida a CNBB, a partir do tema da campanha da fraternidade, visualizar o que em nós podemos trabalhar como pessoa, como cristão, como comunidade. Assim, seguindo a Santa Missa, vamos pedir perdão ao nosso Deus por vezes que nós não entramos na barca dele. A figura da barca hoje vai ser muito forte na palavra, a barca da salvação. Cristo também, que é essa barca no Novo Testamento, no Evangelho. Vamos pedir perdão por vezes que nós nos negamos de entrar nessa barca. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nesse início da Quaresma, sempre convido a comunidade nessa oração da coleta a lembrar o propósito quaresmal. Cada um certamente tem um propósito quaresmal. Tem as suas metas de caminhada espiritual. Então, pensa, apresenta no altar de Deus o que você se propõe nessa Quaresma. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo
e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Colhemos a palavra do Senhor com atenção. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco. Por todas as gerações futuras, ponho o meu arco na nuvem como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. 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 Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois, ó Deus, da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limite, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu a nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, os que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvos por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da sua ressurreição de Jesus Cristo, e ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos nos sentar, irmãos. Recordem que no início da Santa Missa, no ato penitencial, que na quase totalidade das celebrações eu dou um adiantamento, um resumo, para motivar-nos ao ato penitencial. Já adianta um pouquinho, pelo menos uma pincelada de algo da liturgia da palavra. E eu fazia referência à seguinte figura, a figura da barca, e dizia assim: a barca que é apresentada no Novo Testamento, no Evangelho, como Cristo. Percebam que a primeira leitura que nós ouvimos hoje é do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 15. E a primeira leitura de hoje fez a narrativa nesse contexto, Se a gente lembra da história, do enredo, da narrativa do dilúvio, o sentido dele, o sentido teológico, aquela questão dos animais, a questão dos 8 escolhidos, e a centralidade dessa narrativa, que é justamente Deus que quer apagar o mal da humanidade, Realmente essa figura do dilúvio, a imagem de algo que apaga, que varre da humanidade o mal que tomou conta e tomou proporções
que perdeu-se o controle. Pois bem, a narrativa de hoje é justamente isso. Percebam que a primeira leitura de hoje, diante dessa narrativa, coloca alguns enunciados na boca, né? Deus que anuncia. E começou assim a primeira leitura: disse Deus a Noé e a seus filhos. Olha que interessante, estava meditando, também ouvindo a reflexão de um padre que foi meu professor de alguns livros do Novo Testamento, dentre eles escritos joaninos, um doutor que agora se encontra lá em Roma, no Pio Brasileiro. Me chama muita atenção o aspecto que ele destaca desse primeiro ponto. Por quê? Olha o que Deus fala a Noé e aos seus filhos: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. É Deus dizendo. Prestem atenção daqui em diante principalmente. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco convosco entre mim e vós. E ele segue a narrativa da primeira leitura de hoje. Logo mais vai aparecer um pouco a figura do arco que aparece no céu quando fecha o tempo, né? É interessante que tem uma tradição dos antigos que fala disso. Eu ouvi dos meus tios isso, eu lembro da minha tia falando isso quando eu era pequenininho, dizendo: está vendo aquele arco, que é o que? O arco-íris. É essa figura narrada daqui, um pouquinho à frente. É a aliança que é narrado aqui, nesse trecho que nós ouvimos hoje. Pois bem, mas não é esse o destaque. O destaque que me chama muita atenção é: percebam a linguagem de Deus, dizendo: olha, eu vos afirmo, a partir de agora nunca mais haverá um dilúvio, nunca mais vou exterminar da terra nenhuma criatura, nada. Por que me chama a atenção? Porque imaginem a situação: Deus que manda o dilúvio, segundo, né, a narrativa, a gente não tem dados históricos para falar do dilúvio, mas apenas teológicos, né? Não temos dados históricos que falam de nenhuma inundação que tenha tomado o mundo todo, historicamente falando, mas biblicamente a gente tem esse relato que ele vem ensinar algo. Não quer dizer que seja um fato histórico como está narrado aqui. A Bíblia não é um livro de historinha, é teológico, como eu sempre digo. Pois bem, então preste atenção nisso. Deus que manda o dilúvio, varre o mal da humanidade, dá à humanidade uma nova oportunidade de manter-se próximo dele na dignidade e tudo mais, e que agora olha para aquela situação e diz: eu prometo uma coisa para vocês, isso não haverá mais, não vou repetir isso, não vou exterminar mais nada da face da terra. Não lembra a figura de um pai que às vezes, pelo menos, né, eu vivi isso em casa. Às vezes os pais da gente, né, o pai, a mãe, até em alguns casos tios, avós, às vezes nos corrigem, e depois, ou a gente, talvez algum de vocês tenha feito isso, e depois fica com a consciência um pouco pesada, porque eu fiz de tal maneira, e às vezes até promete nesse sentido: tá, não vai acontecer mais isso. Já presenciaram isso? Eu já presenciei isso. Essa figura me chama muita atenção, porque esse Deus, embora Ele tenha, né, a visão, né, e viva na eternidade, tenha a visão completa da situação, nesse momento Ele se manifesta assim, com um olhar piedoso, com um olhar e coração mexido, né? Figura humana que a gente usa muito, coração, né, sensibilizado. Essa é uma expressão interessante. É claro que a gente fala com pressupostos humanos, mas é isso que chama atenção, sensibilizado. Às vezes, será? Meu Deus, né? A gente olha assim às vezes: meu Deus, por que eu fiz isso? Mas não estou dizendo que soa como arrependimento, mas como misericórdia. Embora tenha feito para o bem da humanidade, olha, misericordiosamente faz uma aliança, uma promessa, um contrato. Olha o tamanho do amor de Deus. Interessante esse aspecto.
talvez até um pouco maternal, né? Pois bem, então sigamos, olha a segunda leitura, queridos irmãos e irmãs, capítulo 3 da primeira carta de São Pedro, versículos 18 a 22. E é interessante que a narrativa da segunda leitura de hoje, dessa carta, desse trecho da carta, ela traz umas figurações que nos fazem pensar no sentido de Cristo também. Olha como, eu vou reler, porque é importante. Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, destaque para isso, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade. Interessante isso. A figura da prisão aqui, que vem da expressão do Sheol, né? A mansão dos mortos, é essa figura que está narrada em outras palavras nessa carta de São Pedro. Pois bem, e aí ele vai seguindo a leitura dizendo: nos dias em que Noé construiu a arca. Interessante. A figura, isso é Novo Testamento, dando nova concepção ao Antigo Testamento. Olha que interessante isso. Todos que foram banhados, que foram exterminados, eram injustos, inclusive os profetas que precederam essa narrativa. Ninguém se salvou antes disso. Estão entendendo o porquê a carta de São Pedro faz essa narrativa? É exatamente por isso, dizendo, nem tudo que foi exterminado, na narrativa que ouvimos há pouco, foi condenado. Existe uma barca muito maior do que a barca de Noé. Preste atenção nisso, essa figura teológica, que interessante. A arca corresponde o batismo, que hoje é a vossa salvação. Chegamos então àquilo que eu dizia no ato penitencial. Cristo, com todo o seu mistério pascal, ele se torna essa barca. Nós estamos nessa barca, e a figura que nos sela nisso é o nosso batismo. É isso que essa carta está dizendo aqui. Aquela arca salvou 8, e os animais, as criaturas todas. Essa tem condição de salvar toda a humanidade. Todos têm oportunidade de entrar nessa barca. A humanidade toda tem essa oportunidade. Cristo é essa barca gigantesca que abraça toda a humanidade. É essa mensagem central da liturgia de hoje, né? Aqui é o passo que nós temos que dar. Antes foi a escolha de Deus. Deus pincelou uma família e deu oportunidade de recriar, em outras palavras, né? Claro que eu estou simplificando demais. Agora, Deus dá oportunidade no Cristo para todos. Olha que leitura riquíssima. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu, está à direita de Deus, submetendo-se a Ele anjos, dominações, potestades. Hoje a segunda leitura é riquíssima, riquíssima. Cabe uma boa meditação, individual também. E olha então o Evangelho, bem curtinho, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 1,
versículos de 12 a 15 só, a narrativa da tentação, das tentações. Jesus, que é, segundo a narrativa, que é impelido, né, que é conduzido, que faz a experiência do deserto. Interessante que nós ouvimos a narrativa, essa perícope segundo Marcos. Ela não fala das 3 tentações. Se a gente pega em Mateus e em Lucas, é narrado as 3 tentações. Né, a tentação, as 3 tentações que figuram, né, poder, que figuram, né, posse, que figura toda prazer, né, os chamados 3 P's. E aí aparece essa figura. É interessante que narra-se os 40 dias, Jesus sendo tentado. A narrativa de Marcos, como disse, lida hoje, não fala da especificidade das 3 tentações, mas segue dizendo que Jesus vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. E aí segue um segundo momento do Evangelho dizendo: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. A figura da Galileia é interessante, porque biblicamente a figura da Galileia representa as periferias humanas, periferia literalmente, né? Hoje a igreja fala muito de periferia existencial também, não só monetária, não só humana no sentido mais comum, mas existencial. Jesus que vai para a periferia, faz a experiência de deserto que é esvaziamento de si, que é abertura para Deus, deserto que é desapego, deserto que tem tantos sentidos biblicamente, deserto que faz memória, né, a libertação, tantas coisas. Pois bem, de lá ele vai para a Galiléia, vai para as periferias, vai encontrar o povo, né, necessitado de Deus. E ele prega, disse o Evangelho: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Olha as 2 mensagens de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós estamos num tempo bonito, Quaresma, tempo intenso, tempo forte, e aqui cabe esse chamado a cada um de nós: conversão, mudança de direção, mudança de hábitos, mudança de práticas. É um desafio com certeza para cada um de nós. E depois crer no Evangelho. E aí, se a gente olha a primeira e segunda leitura, a barca está de portas abertas, a salvação é nos oferecida. Aí o que o Evangelho nos pede? 2 coisas. Aqui fecha a mensagem da liturgia da palavra: conversão e fé, crer na palavra, acreditar. Então que o nosso coração se abra nesse tempo forte, que nós sejamos realmente capazes de nos lançar, nos confrontar na conversão, nesse processo que é eterno, né, que é a vida toda, melhor dizendo, e de modo especial se lançar, acreditar como uma criança confia nos braços de um Deus. E um Deus, lembro aquela imagem lá da primeira leitura, e um Deus que até parece tão amoroso que às vezes até é uma figura maternal. Que a palavra nos toque e nos converta, nos anime, motive nessa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, levemos ao nosso Deus as nossas preces, respondendo a cada invocação,
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de misericórdia, assisti a nossa igreja em sua missão pelo mundo e fazei com que deseje sempre mais a vossa palavra. Nós os pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Convertei-nos de todo desejo de poder, de toda sedução das posses e do vão prazer. Nós os pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Por esta campanha da fraternidade ecumênica, fortalecei-nos com o dom do vosso Espírito de unidade, para que as igrejas sejam testemunhas de paz. Nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Por essas preces ditas em viva voz, tantas outras que trazemos ao coração, tudo isso vos pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos o nosso ofertório. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não esquecer de ti. meu amor É como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. eu te ofereço. Este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna. Com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclama
Na verdade, vós sois santo, ó Deus, do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu digníssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Roque, Padre Adriano, pároco desta paróquia, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, principalmente aqueles que a gente recorda nesse momento. Nós que aqui celebramos, quem reza de casa, aqueles que trazemos ao coração. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como Jesus nos ensinou, rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Juntos peçamos ao nosso Deus a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz. Cordeiro de Deus. Disse Jesus: quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmãos e irmãs, eis diante de vós o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde e vos guarde para a vida eterna. Amém. Na Comunhão, Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos, o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus,
Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Tirarei de vós um coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis um tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Dar-vos-ei o meu espírito de vida. Mudarei a escravidão em liberdade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Retomai coração arrependido, porque Deus é compassivo e indulgente. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Dar-vos-ei o meu espírito de vida. Mudarei a escravidão em liberdade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Ele te cobrirá com sua sombra, encontrarás abrigo em suas asas. Oremos. Ó Deus, que alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Não? Só reforço, tem bastante gente que ainda só acompanha de casa, né, por insegurança. Reforço que o sábado, né, por exemplo, a gente está celebrando com bem pouca gente. É um dia bem tranquilo também para quem é do grupo de risco, né, considerando que além disso, da pouca quantidade, a gente segue todas as orientações da vigilância sanitária. Né? Então, vocês também, toda a comunidade que aqui reza, lembrem de avisar as pessoas que vocês sentem falta. Interessante que a maioria das pessoas tem tradição de sentar em um determinado lugar, né? Tenta lembrar quem sentava do teu lado, ver se ele está vindo à comunidade,
mandar uma mensagem no WhatsApp, uma ligação talvez. Isso também é evangelizar, com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, os vossos lares, os vossos familiares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Domingo repleto de bênçãos. Filha de Santa Ana, filha de São Joaquim, mãe do menino Jesus, esposa de São José, e o nome dela é Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, nossa rainha, e o nome dela é Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, nossa rainha é mãe da misericórdia, mãe do Rei da glória, bendita entre todas as mulheres, soberana rainha do céu e da terra, em nome dela é Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, nossa rainha, em nome dela é Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, nossa rainha. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente.